Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os Brandemburgos, uma divisão de forças especiais alemãs especializada na chamada Guerra Não Convencional. E já sabe, se gostar do vídeo, deixe aqui o seu like para incentivar o canal. E se ainda não está inscrito, inscreva-se já e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha realizou algumas ações no campo de batalha que hoje conhecemos como Guerra Não Convencional, com destaque para o emprego de pequenas unidades fluentes no idioma do inimigo, treinadas para a missão de operar atrás das linhas adversárias, seja para obtenção de informações através da espionagem, como também para a realização de atos de sabotagem. Um dos oficiais alemães responsáveis por ações desse tipo naquela guerra foi Theodor von Rippel, que em 1914 passou a atuar na chamada África Oriental Alemã. No final dos anos 30, antes do início da Segunda Guerra Mundial, von Rippel propôs a criação de uma unidade alemã para a realização das mesmas missões que ele próprio realizou na África. E após muita relutância do alto comando militar alemão, em outubro de 1939, pouco mais de um mês depois do início da Segunda Guerra Mundial, von Rippel, trabalhando para o Abwehr, o serviço militar alemão de inteligência, recebeu a missão de criar uma companhia de sabotadores. Em janeiro de 1940, apesar de oficialmente batizada de Batalhão Baulehr, a unidade, criada por von Rippel, passou a ser conhecida como os Brandemburgos, em referência ao fato da unidade ter sido inicialmente baseada na região de Brandemburgo, à volta de Berlim. Aquela unidade só recrutava soldados com experiência de combate e, mesmo assim, o treinamento se estendia por até 7 meses. Período no qual eram ensinadas técnicas avançadas de combate corpo a corpo, demolição, treinamento especializado na operação de armas e, principalmente, no treinamento de armas e equipamentos operados pelo inimigo, já que o objetivo da unidade era operar atrás das linhas adversárias. Como atuariam em território estrangeiro, todos os membros eram fluentes em alguma língua estrangeira. A primeira missão dos Brandemburgos foi na Noruega, com um pequeno destacamento chegando naquele país em março, alguns dias antes da invasão alemã. Graças a eles, os alemães souberam exatamente a composição, localização e a disposição das defesas navais norueguesas no sul. No início de maio de 1940, poucos dias antes da invasão alemã da França, Bélgica e Holanda, os Brandemburgos foram novamente chamados, atuando principalmente na Bélgica e Holanda em missões perigosas que permitiram aos alemães conquistarem pontes importantes, algumas vezes sem disparar nenhum tiro. A atuação dos Brandemburgos foi tão destacada que em junho daquele ano, após a conquista alemã da França, Hitler ofereceu a Cruz de Ferro a 75% dos homens daquela unidade, convertendo os Brandemburgos no batalhão mais condecorado naquela fase da guerra. Na Operação Marita, os alemães empregaram cerca de 40 homens dos Brandemburgos que eram fluentes no idioma sérvio. Com esses homens, fazendo-se passar por oficiais, conseguindo conquistar 2 pontes importantíssimas, uma delas sobre o rio Danúbio, facilitando muito o avanço alemão. Também se destacaram na Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética que começou no dia 22 de junho de 1941, com diversos destacamentos de Brandemburgos atravessando a fronteira soviética vestindo uniformes soviéticos na noite anterior ao início da invasão, com esses homens com a missão de espalhar rumores falsos e de sinalizar via rádio a localização de alvos importantes nas primeiras horas da invasão alemã. Entre 1941 e 1943, os Brandemburgos foram crescendo e se expandindo, alcançando quase a dimensão de uma divisão, com muitas das suas companhias atuando em pontos distantes da frente de combate, desde o norte da África, passando pelos Balcãs e também a União Soviética.
Mas, em setembro de 1944, com a guerra se aproximando do fim e com o alto comando alemão desesperado à procura de mais soldados, os Brandemburgos foram convertidos em divisão de panzergranadeiros e enviados para a frente oriental. No entanto, cerca de 2.000 deles, considerados os melhores em missões de infiltração e sabotagem, foram transferidos para o SS Jager Bataillon 502 de Otto Skorzeny, com muitos daqueles homens tendo sido empregados por Skorzeny na Operação Greif em dezembro de 1944, uma missão de infiltração realizada em paralelo com a Ofensiva das Ardenas lançada por Hitler naquele mesmo mês, e que foi destacada em detalhes neste vídeo, cujo link está na descrição. Em janeiro de 1945, o que restou dos Brandemburgos foi lançado contra os soviéticos no cerco de Memel, na Lituânia, resultando na quase completa aniquilação da unidade. Os que restaram foram espalhados por diversas unidades alemãs no caos que antecedeu a rendição incondicional em maio daquele ano. Curiosamente, algumas dezenas de membros dos Brandemburgos, para escapar de julgamentos no pós-guerra, se alistaram na Legião Francesa, com muitos alemães lutando lado a lado com os franceses na Indochina entre 1946 e 1954.